Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Correia Santos, eu sou educador inclusivo e sou terapeuta multidimensional. Eu sou psicanalista, sou psicopedagogo, musicoterapeuta, especialista em educação inclusiva, especialista em autismo, especialista em saúde mental. E esse é mais um vídeo da minha série especial Psicanálise e Inclusão. Uma série na qual eu converso, debato, discuto sobre as interrelações entre a prática psicanalítica e a pessoa com deficiência. Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma praxis psicanalítica que me fascina muito, que me interessa, que me instiga e que, claro, foi trazida a nós pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud, que é utilizar aspectos da mitologia greco-romana, aspectos do imaginário, da tradição literária greco-romana para falar sobre questões do aparelho psíquico, para criar teorias sobre questões do aparelho psíquico. Talvez a mais famosa dessas criações freudianas seja o complexo de Édipo, né? Ele vai se basear na figura mítica de Édipo Rei, da relação dele com Jocasta, e vai criar esse norteador mesmo do setting psicanalítico, que é o complexo de Édipo, sobre o qual nós, psicanalistas, nos debruçamos vivamente e que é infalivelmente preciso. Inspirado nessa metodologia freudiana, eu quero propor para vocês uma acepção, um pensamento, uma teoria que eu pretendo oferecer calcada num personagem mitológico e que vai ter tudo a ver com a prática psicanalítica relacionada à pessoa com deficiência, que seria o complexo de Quiron. Mas do que se trata, Carlos? O que é o complexo de Quiron que você está querendo propor? Bem, evidentemente, primeiro nós precisamos entender essa figura mitológica. Quem é Quiron? Que personagem mítico é esse? Bem, Quiron é um filho de Cronos com uma figura que ele usa, que ele procura, que ele seduz para atrair a sua esposa, a deusa Reia, né? Então ele se interessa, ele se encanta por Filira, uma figura feminina que circulava, que vivia ali nas imediações do Olimpo, e ele decide então se aproximar dela amorosamente. Para fugir de qualquer flagrante, ele se transforma num cavalo e seduz Filira, né? Filira fica grávida e dessa gestação nasce Quiron, filho de Cronos com Filira. E Quiron nasce metade homem, metade cavalo, um centauro. No primeiro momento, Filira rejeita o filho, né, por ser um ser diferenciado. Cronos, temendo pela sobrevivência do filho, que já nasce sob a dificuldade da rejeição materna e que pode se tornar visado, né, no Olimpo, ele decide dar ao seu herdeiro a sua propriedade de Deus. Cronos é o deus do tempo. Então ele dá a imortalidade a Quiron. O que vai acontecer? Ainda preocupado com que o filho possa ser maltratado, possa ser rechaçado naquele meio social dos deuses, ele no primeiro momento transforma Quiron numa árvore muito perfumosa. Só que, naturalmente, aquilo vai atrair muito a atenção dos caçadores, dos lenhadores, das pessoas interessadas naquele cenário em
madeiras nobres. Então ele toma uma outra decisão. Ele volta Quirón para a forma de centauro, nomeia ele rei dos centauros e o coloca sob os cuidados de Apolo e de Artemis. Ele vai ser cuidado por esses outros dois deuses. E se torna imortal. Cronos dá ao filho o dom da imortalidade, sendo ele o deus do tempo. Num determinado momento, Quirón, na companhia do amigo Hércules, ele está lá envolvido naquele episódio da Hidra de Lerna, em que Hércules vai acabar vencendo a Hidra de Lerna. Só que ele vai ser ferido por uma das flechas de Hércules, uma das flechas envenenadas. Ele vai ser ferido no flanco, num dos seus flancos da parte equina, né? Ele sendo um centauro. Por ser ele imortal, aquele ferimento nunca vai cicatrizar, mas nunca o vai matar. Então ele passa a ter que conviver com uma lesão eterna. Bem, esse mito me traz à mente, a minha mente de psicanalista, uma série de questões que se aproximam de maneira muito curiosa e muito interessante do ambiente em que vive a pessoa com deficiência, né? Quirón, ele vai se tornar, a partir do momento que é lesionado, além dessa pecha de ser eternamente um ser que vai ter que conviver com aquela lesão sem nunca morrer, ele decide se tornar um cuidador do outro. E aí ele se torna o que se chama de um cuidador ferido, né? E é curioso porque, como eu ia dizendo, eu vejo aí nessa lenda, nessa figura mitológica, questões que vão se aproximar de maneira psíquica muito interessante da vida da pessoa com deficiência, né? A primeira aproximação psíquica é essa questão materna, né? Da mãe que primeiro, ao receber o filho e que tem um diferencial, ele já nasce com um diferencial, né? Que é ser metade homem, metade cavalo, essa mãe, de imediato, que é Flira, ela rejeita. E aí, dentro dessa estrutura que eu proponho chamar de complexo de Quirón, a gente vai ter também essa questão, que é desse primeiro movimento materno da rejeição, e que causa na mãe uma série de desdobramentos. A mãe, portanto, também, a mãe da pessoa com deficiência é alvejada, é também tangenciada pelo complexo de Quirón, porque ela, de forma invariável, a mulher tem um movimento primeiro de dificuldade de aceitação. Não vou nem dizer logo de rejeição, mas de dificuldade de aceitação. O primeiro ponto a se falar aqui é que a gente não pode condenar de imediato essa psique materna que faz isso. É preciso acolher essa mãe e entender que ela está sob o efeito de uma série de expectativas sociais que atravessam essa gravidez e que fazem ela crer que está esperando um novo herói. Quando esse bebê nasce com algum diferencial que a faz pensar que ele não será um novo herói, ela não consegue perceber no seu filho uma condição mítica, né, que ela está trazendo à luz um Quirón, né, ela se sente fracassada, não contemplada, infeliz e pode ter desdobramentos psíquicos muito complicados. Nós vamos ter desde a mãe eternamente enlutada até a mãe que vai tentar sempre resolver aquela questão. E não precisa ser nenhuma coisa nem outra. É preciso manejar no setting psicanalítico essa mãe de uma forma que ela entenda que está tudo bem, ela recebeu Quirón. E Quirón é um semideus, é filho de um deus, né? Ele tem uma constituição diferenciada, mas isso não é necessariamente menos, pode até ser mais, ou não ser exatamente nem menos nem mais, né? Além disso, o complexo de Quirón vai trazer para a pessoa com deficiência uma impressão ao longo da sua vida de que ela precisa se transformar, que ela não nasceu no corpo ideal, ela nasceu metade alguma coisa, metade outra coisa, e que esse corpo não é o corpo socialmente desejado. Esse também é outro ponto
dentro dessa estrutura que eu proponho chamar de complexo de Kiron, que precisa ser trabalhado com de forma muito assertiva, de forma muito manejada com a pessoa com deficiência. Porque não é isso que precisa ser recalcado, né? Embora o seja de forma invariante, quase sempre, né? Dentro também desse pressuposto do complexo de Kiron para a pessoa com deficiência, vocês notem então que eu comecei falando dessa mãe, depois eu vou voltar para essa questão paterna, né? Materna e paterna, mas comecei falando da mãe, que tem esse primeiro movimento de insatisfação com aquele filho. Passei para essa análise da pessoa com deficiência dentro dessa estrutura que eu chamo de complexo de Kiron. Então a gente vai ter também, a partir desse modus operandi psíquico, a impressão para a pessoa com deficiência que ela tem um estigma eterno, né? O lesionado é o eterno lesionado, como Kiron, né? Que já além da constituição física diferenciada, ainda vai sofrer uma lesão nunca curada. Essa questão gera uma acepção, uma impressão da pessoa com deficiência sobre si, e acompanhada de uma impressão social de que a deficiência é uma lesão eterna que de alguma forma precisa ser reparada, que de alguma forma precisa ser mediada, e que gera o que nós chamamos de capacitismo. Capacitismo é justamente essa tratativa da pessoa com deficiência como alguém que, não tendo o corpo ideal, precisa passar por processos de reparação para chegar o mais próximo possível de um corpo ideal. É também um engano, é também um engodo psíquico, pessoal e social. Não é isso que precisa ser posto dentro da estrutura da pessoa com deficiência. E se está lá, graças ao complexo de Kiron, isso precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado para além desse recalcamento, né? A gente vai ter também essa ideia de que, e que vai estar na pessoa com deficiência e no social, de que além do estigma é uma eterna ferida, é uma eterna dor ser uma pessoa com deficiência. É algo também que precisa ser desconstruído e repensado. É preciso ajudar esse ser a se entender um ser tão mítico quanto qualquer outro. Não é por conta dessas constituições específicas que ele deixa de ser um filho de um deus, um filho de uma circunstância olímpica, não é? Então, essa ideia também dentro da pessoa com deficiência lega a necessidade de buscar alguma ação de vida compensatória. Kiron se torna um cuidador do outro. É muito comum perceber a pessoa com deficiência querendo se tornar algo de muito especial, algo de muito notável, algo de muito marcante, como que para superar a condição centaúrica e a lesão eterna, né? Isso também precisa ser entendido como algo não necessário e justificável, né? E aí você vai ver, por exemplo, uma tratativa também social que bota a pessoa com deficiência, quando ela se destaca em alguma área, aí sim nós podemos notabilizar. Por exemplo, o atleta paralímpico é considerado ainda mais mítico porque é uma pessoa com deficiência e é atleta. Gente, inclusão é sobre equidade, é sobre tratar todos de maneira igual? Não, mas tratar todos de maneira potencial e todos de maneira humanamente equânime, né? Então, quando a gente busca na pessoa com deficiência, ou quando a pessoa com deficiência busca em si maneiras de superar a lesão de Kiron, né, o complexo de Kiron, está acontecendo aí algo que precisa ser repensado e retrabalhado. É o complexo de Kiron, né? É a pessoa com deficiência se sentindo eterna, lesionada e estigmatizada, e a sociedade a olhar para aquela pessoa como alguém que precisa se tornar um ser que supere aquela condição de lesão eterna, né?
Voltando aos pais, além dessa questão materna, nós vamos ver o complexo de Chiron operando nos pais, que ao receber o seu bebê com uma condição específica, né, para além do possível movimento da rejeição, vão eternamente em busca de uma solução para aquilo e de calcar dentro de si, recalcar dentro de si um estigma que nunca se cura, que atravessa o tempo, né? Uma outra coisa curiosa que a lenda de Chiron traz, que pode ser aproximada da vida da pessoa com deficiência, é essa questão de que primeiro depois desse movimento de rejeição materna, Cronos tenta resolver de uma forma ou de outra e acaba legando a tutela dele para Apolo e Artemis. Então, os cuidadores. É a questão do cuidador que precisa responder por aquele ser que tem um diferencial. Então a gente vai ver também o complexo de Chiron nesse extrato social, né? Ele precisa ser cuidado por terceiros, né? Como toda pessoa com deficiência, quase toda pessoa com deficiência no meio social atual. E isso gera implicações psíquicas. Então é preciso manejar isso de uma forma satisfatória, né? E aí a gente vai ter isso também, o complexo de Chiron também vai atravessar os professores, que vão olhar aquele aluno como um centauro, que não é isso nem é aquilo, com uma lesão eterna que eles precisam resolver como professores. Então, todo o meu trabalho aqui é para fazer você, pessoa com deficiência, você, pai, mãe de pessoa com deficiência, você, educador, professor de pessoa com deficiência, e mesmo você, terapeuta, o meu trabalho aqui é para você entender que esse complexo se apresenta na pessoa, no entorno, mas ele precisa ser desconstruído. Não é Chiron. Não é um centauro eternamente lesionado, né? Primeiro entender que é como acaba acontecendo a tratativa, né? Mas que ela deve ser desconstruída, tá bom? Então, gente, esse é um primeiro passo que eu dou nesse meu estudo, né, na criação desse conceito do complexo de Chiron. Eu devo em breve escrever algum texto, publicar nas minhas outras mídias sociais, aquelas mais voltadas à minha produção escrita, mas eu deixo essa reflexão para vocês. Para você, pessoa com deficiência, para você, pai, professor, que está no entorno da pessoa com deficiência. Eles não são Chiron, a pessoa com deficiência não é Chiron. Tá bom? Até o próximo vídeo. Nunca esquecendo que inclusão é um ato de amor e respeito social. Até mais.